Normalmente, quando nós falamos da história do Brasil, nós temos uma classificação tradicional, que seria mais ou menos assim. De 1500, do dito descobrimento do Brasil, até 1822, nós chamamos de período colonial brasileiro. De 1822 até 1889, o período imperial. E de 1889 até os dias atuais, o período republicano. Mas, na verdade, existe um pequeno período no início da história do Brasil em que não houve colonização. De 1500 até 1530, Portugal não teve grande interesse em ocupar e colonizar o território. Portugal estava mais interessado no comércio das especiarias. A única coisa que pareceu chamar a atenção dos portugueses foi o pau de tinta, ou o pau-brasil, que fazia um relativo sucesso no mercado europeu. Mas a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, se inicia a colonização brasileira. Esse período colonial que se estende até 1822 e que é o nosso tema de hoje. E eu gostaria muito que a gente dividisse esse período em alguns tópicos, para ficar mais claro para todos nós. Economia. A grande vedete da economia colonial brasileira foi a cana-de-açúcar, a produção do açúcar aqui em nossas terras. O açúcar era um produto raro, caro, cujo consumo crescia na Europa e os preços eram altíssimos. Você imagine que um rei levava açúcar de presente a outro rei numa visita, era usado como dote em casamento. E o Brasil tinha as condições ideais para isso. Tínhamos o solo, chamado solo de aluvião no Nordeste, o massapê, que era ideal, além da condição climática. O clima quente e úmido do Nordeste favorecia também a economia açucareira. Além disso, é bom a gente lembrar que o financiamento holandês favoreceu o crescimento da atividade açucareira no Brasil. E mão de obra, que nós tínhamos em abundância. Eram quase 5 milhões de índios nas nossas costas. E os índios foram usados, sim. Contrariando a história tradicional, o índio foi usado em larga escala, mas foi sendo gradualmente substituído pela mão de obra negra africana escravizada. O negro escravizado africano era mais interessante para o mercado internacional, alimentava o grande comércio triangular entre América, África e Europa, além de que a catequese indígena. A igreja tinha muito mais interesse em catequizar os índios e, por isso, ajudou, estimulou a escravização africana. É bom a gente lembrar, não esquecer nunca de que a economia açucareira se baseava em 4 princípios fundamentais, o que a gente chama de sistema de plantation, e eram esses 4 aqui. Primeiro, monocultura. Segundo, latifúndio. Terceiro, trabalho escravo. E, além disso, a produção voltada para exportação. Não esqueça disso, isso está sempre nas provas. Monocultura, trabalho escravo, exportação e latifúndio. Sociedade. A sociedade colonial brasileira pode muito bem ser classificada da seguinte forma. É uma sociedade que é aristocrática, é uma sociedade que é imobilista, quase não há mobilidade, quase não há mudança das posições sociais, uma sociedade patriarcal e escravista. Ainda se a gente quiser estabelecer uma gradação dentro dessa sociedade colonial brasileira, principalmente dentro da estrutura açucareira aqui do Nordeste, fica fácil. No topo nós teríamos a camada patriarcal, a camada senhorial e o clero, os membros da Igreja Católica. Logo no meio, os chamados homens livres, curiosamente esquecidos muitas vezes na história do Brasil, mas que eram importantes sim. Eram tropeiros, transportadores de cana-de-açúcar, dentro das pequenas e poucas cidades que o Brasil tinha, exerciam funções administrativas, eram médicos ou professores, e dentro da estrutura açucareira poderiam exercer funções como de capataz, feitor, era um morador, também conhecido como agregado dentro da estrutura açucareira. E lá na base nós temos índios e negros escravizados africanos. Esses que representavam a base de exploração da sociedade. O índio que foi aculturado, dominado, exterminado, que sofreu com as doenças trazidas pelos europeus e também com a alienação imposta pela doutrinação católica, a catequese católica. E lembrar que os negros, que a gente também tradicionalmente vê como uma camada submissa, que aceitou a escravidão, muito pelo contrário. O negro teve a capacidade de reagir, de lutar contra a escravidão, lutar contra a violência imposta pelos brancos, fugas, reações violentas como rebeliões, a famosa Revolta dos Malês aqui na Bahia, são exemplos, e os quilombos dos Palmares são exemplos importantes desse processo de reação contra a dominação branca, contra a submissão do negro pela exploração servil, escravista durante o período colonial. A administração colonial. Todos nós sabemos que aquele modelo implantado por Portugal, chamado de capitanias hereditárias, não deu certo.
O isolamento das capitanias, a distância em relação à coroa portuguesa, a dificuldade na relação com os nativos, tudo isso fez com que Portugal, em 1549, mais precisamente em março de 1549, mandasse para cá o Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil. Ele trouxe consigo o regimento geral, primeiro conjunto de medidas do Brasil colônia, trouxe também consigo as principais funções administrativas da colônia. O ouvidor-mor, responsável pela justiça, o capitão-mor, responsável pela segurança, e o provedor-mor, responsável pelas finanças da colônia. Na verdade, Tomé de Souza trouxe consigo também a responsabilidade de fundar a primeira capital portuguesa nas Américas, a capital da colônia, da América Portuguesa, e para isso foi escolhida a cidade de Salvador. Salvador tinha todas as condições ideais. Primeiro que estava exatamente no meio da estrutura colonial portuguesa. Além disso, a gente sabe também que Salvador tem excelentes condições de tropicalidade o ano inteiro. Além disso, a famosa Baía de Todos os Santos, águas abrigadas, o que favorecia as embarcações, os portos naturais, e a cidade em elevação, chamada cidade em Acrópole. Acro, a gente sabe, quer dizer cabeça, poli quer dizer cidade, uma cidade elevada. Isso facilitava imensamente o papel de segurança, fiscalização e, principalmente, circulação de mercadorias que interessava ao grande comércio colonial, ao grande comércio mercantilista da época. Aliás, é sempre bom a gente lembrar também que dentro dessa estrutura administrativa existiam os chamados homens bons. Aqueles que eram os únicos que representavam um poder local aqui na colônia. Lembre-se que esses homens bons eram os ricos, homens brancos, livres, que não praticassem trabalhos manuais. E eram eles que faziam parte das chamadas câmaras municipais, principal elemento do poder local em torno de uma estrutura administrativa em que predominava a administração portuguesa. Formação do território. Eu sei que todos nós estamos muito acostumados, desde lá do fundamental, com esse mapa do Brasil. Mas saibam que ele nem sempre foi assim. Na verdade, a forma que o Brasil adotou tem a ver com os vários acordos que foram firmados entre Portugal e Espanha. Desde lá, mesmo antes da descoberta do Brasil, Portugal e Espanha já andavam brigando sobre o território brasileiro. Primeiro foi a bula intercoetera, ou coetera, ou cetera, que estabelecia que tudo que estivesse a partir de uma linha imaginária, criada a partir de 100 léguas da ilha Cabo Verde, tudo que estivesse a leste pertenceria a Portugal. Tudo que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. Portugal percebeu que ficou mal nessa divisão e um novo acordo foi feito, chamado Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas saía de 100 léguas para 370 léguas, ampliando assim o território português, incluindo uma boa parte do Brasil. Mas imaginem, vocês acham realmente que o Brasil ficou com essa forma daqui? Claro que não. O que fez com que o país se expandisse e evoluísse seu território até a forma que ele tem hoje foram vários fatores. Primeiro, as atividades econômicas foram muito importantes. No norte do Brasil, por exemplo, usando a bacia hidrográfica do rio Amazonas, foi muito importante a busca das chamadas drogas do sertão. O papel que os índios tiveram foi muito importante. A pesca também no norte foi muito fundamental. No Nordeste brasileiro, foi muito importante a ação da pecuária. Lembrem-se que o litoral nordestino estava quase todo ocupado com a atividade açucareira. E a pecuária acabou ajudando na penetração do território. Por isso que na época se dizia sertões de dentro, sertões de fora. Essa ocupação foi importante. Mas eu queria aproveitar para lembrar você 3 coisas que você não pode esquecer sobre pecuária brasileira. Primeiro, ela ajudou na formação do território nacional. Segundo, a pecuária era uma economia subsidiária da economia açucareira. E terceiro, ela se utilizou bastante da mão de obra livre, mais do que a economia açucareira. Mas embora as atividades econômicas tenham sido importantes, a gente não pode esquecer do sertanismo. Nós tivemos 3 tipos de sertanismo no Brasil. As entradas, que eram expedições oficiais, normalmente organizadas pela coroa portuguesa. As bandeiras, que eram expedições particulares, principalmente saídas da Vila de São Vicente, do estado de São Paulo, onde a economia no litoral não ia bem, eles buscavam riqueza no litoral, do litoral para o interior do Brasil. E as monções, que eram expedições fluviais, que usavam os rios permanentes do sul do país, do sudeste brasileiro, para penetrar no território. A soma das atividades econômicas, pecuária, as drogas do sertão, a pesca, somado também com o sertanismo, as entradas, as bandeiras e as monções,
deram a gente de presente histórico esse colosso imenso que é o território brasileiro, que nós temos sempre que pensar em preservar nossos recursos naturais, em se utilizar dele com respeito, com atenção, porque esse país merece. Um grande abraço para vocês.